Bom dia, as principais notícias de hoje você acompanha agora no Hora News. Preso na noite desta sexta-feira, o ex-interno da FEBEM, acusado de extorquir o padre católico Júlio Lancelotti. A polícia encontrou Anderson Marcos Batista num apartamento no centro de São Paulo, junto com a mulher e um colega. Eles prestaram depoimento numa delegacia da zona leste da cidade. Durante o dia, o único preso no caso até então falou ao jornalismo da Record. Ele disse que o padre Júlio Lancelotti, conhecido pelo trabalho com menores carentes e moradores de rua, não tem envolvimento com pedofilia. Mas ressalvou, o padre mantinha forte relação com o mentor da extorsão. Anderson é acusado pelo padre católico de ser o mentor da extorsão e de ameaçar acusá-lo de pedofilia. Anderson é amigo de Júlio Lancelotti desde os tempos em que foi interno da Fundação Casa, antiga FEBEM, instituição para menores infratores, onde o padre presta serviços. Everson Guimarães é faxineiro, tem 26 anos e 3 filhos. Está preso por extorsão há 2 meses, desde que foi buscar R$2.000 com o padre Júlio Lancelotti, a mando do patrão Anderson Batista. Aonde o padre entregava o dinheiro? Na frente da igreja, que ele dava de espontânea, livre vontade. Everson começou a trabalhar para Anderson em abril, até ser preso em setembro, diz ter buscado dinheiro com o padre 5 vezes. Júlio Lancelotti entregava os valores dentro de envelopes e as quantias nunca eram iguais. De 10, 15 mil. Uma vez foi de 5 mil e a última de 2 mil. Pelo pouco tempo que eu trabalhei com o Anderson, ele tratava o Anderson como um filho. Numa das vezes em que foi à igreja pegar o dinheiro, Everson diz ter sido agredido pelo padre. Ele perguntou onde o Anderson estava. Eu fui e não falei para ele que eu não sabia onde ele estava, que ele tem carro, pode estar num momento num lugar, outro em outro. Aí ele ficou nervoso e acabou me dando um tapa na orelha. Ele conta que o padre costumava procurar Anderson. Ele chegava lá e falava o quê? Procurando o Anderson. Quer dizer, o padre várias vezes procurava o Anderson. O Anderson, sempre o Anderson. É uma injustiça que ele está fazendo comigo, porque ele sabe que eu tenho meus 3 filhos, sempre fui trabalhador e não mereço estar pagando por coisa que eu não fiz. O advogado de Anderson Marcos Batista falou com a reportagem da Rede Record. Ele afirma que seu cliente não extorquiu o padre. O relacionamento dos dois teria começado quando o ex-detento da FEBEM era menor de idade. Ele alega que mantinha relação sexual com o padre. Isso iniciou quando ele era menor ainda. Não são 3 anos, são 7 ou 8 anos. Que nunca houve extorsão, não havia extorsão. E ultimamente aqueles bilhetes que foram até juntados no processo eram um procedimento do padre. Ele pedia que aquele portador, a pessoa que fosse buscar o dinheiro, essa pessoa ele exigia, ele ditava o texto e ele anotava com o próprio punho e o portador iria até o padre para pegar o dinheiro, porque segundo o padre seria uma certeza para entregar para o Anderson. Ele não repassava o dinheiro. Alega, né, que se tornou assim uma raiva, uma vingança do padre após o casamento dele com a Conceição. E que, segundo ele, não se trata de 50, 80 mil, mas de uns 600 ou 700 mil reais o padre teria passado para ele. Nossa produção procurou o padre Júlio Lancelotti para gravar entrevista, mas ele não respondeu aos telefonemas e recados deixados. Sobe para 6 o número de mortos por causa da chuva no Rio de Janeiro. Um muro de contenção caiu no conjunto de favelas do Alemão, matou 3 crianças e deixou uma ferida. A Defesa Civil acelera as obras no túnel Rebouças para liberar as pistas da principal ligação norte-sul da cidade. A expectativa é terminar a contenção das encostas na semana que vem. O Rio ainda estuda adotar o rodízio de veículos para resolver o problema dos congestionamentos. Viaduto deserto, túnel interditado. Pelo 3º dia consecutivo, os cariocas tiveram que buscar outros caminhos. Um caos para os motoristas e para os passageiros do transporte coletivo. Nas sextas-feiras, são 100 mil veículos a mais nas ruas do Rio. A prefeitura estuda a implantação do sistema de rodízio de carros, caso o túnel permaneça fechado por muito tempo.
Com as chuvas dos últimos dias, não havia condições de segurança para o trabalho dos operários aqui no túnel Rebouças. Mas o tempo ajudou e as equipes puderam começar a retirada controlada do terreno que ameaçava deslizar. Os bombeiros usaram uma plataforma mecânica para jogar jatos d'água de alta pressão. O trabalho serve para acelerar o desmoronamento da parte instável da encosta. No alto do morro, perigo para os operários. A antena de telefonia terá que ser removida. Toneladas de terra já começaram a ser retiradas. As equipes vão trabalhar durante todo o fim de semana para tentar reabrir o túnel na segunda-feira, se não voltar a chover. O sol também voltou na Baixada Fluminense, mas as ruas continuam cobertas de lama e os rios ainda estão cheios. O alagamento atinge as áreas próximas das margens. Aqui nós temos 6 meses sem enchente e 6 meses com enchente, porque o governo não faz nada pelo pobre. Muitos moradores permanecem nas casas em situação de risco. Eu tô com medo, você vai fazer o quê? A temporada de chuvas preocupa quem mora perto dos piscinões em São Paulo. Eles foram construídos para evitar alagamentos, mas acumulam tanta sujeira que a água não tem por onde passar. A população reclama da falta de manutenção dos reservatórios. Como é que era antes do piscinão? Não tinha enchente. E agora? Agora tem. Quando ameaça chover, Dona Maria corre para fechar o portão da casa onde mora e montar as comportas da loja dela. Às vezes, nem isso é capaz de barrar a força das águas. Há 40 anos, no Jardim Vista Alegre, na Zona Norte, ela já perdeu tudo por causa dos alagamentos. Corre o rio aqui, ó. Levanto todas as coisas para cima e vou para dentro da minha casa. Porque se caso a água inundar lá dentro, eu não perco minhas coisas. Existem 16 piscinões em São Paulo. Eles foram construídos justamente para evitar enchentes em áreas próximas a córregos e rios. Mas em alguns casos, é o piscinão que se transforma num problema. A água transborda e alaga as redondezas. Carlos Eduardo mora a poucos metros do piscinão do Bananal, na Zona Norte. Na porta, uma barreira de concreto. Mas no último temporal, o nível da água ultrapassou a mureta e inundou a casa. Perdi tudo que eu tinha. Móveis, alimentos, tudo que você imaginar que tem numa casa, acho que a gente já perdemos. Até a dignidade às vezes, né? Porque fica aqui ilhado sem ninguém para ajudar. Lixo, lama e mato. Este piscinão em Osasco, na Grande São Paulo, foi entregue há 3 meses e já parece abandonado. Em dias de chuva, o nível da água ainda sobe, invade as casas e apavora a população. Se ele tivesse uma manutenção, eu creio que seria a solução, mas da maneira que está, ele não tem jeito. Segundo os moradores, a prefeitura nunca apareceu para fazer a limpeza do piscinão. Descalço e sem equipamentos de segurança, este morador decidiu pegar na enxada e fazer ele mesmo o serviço. Tem que fazer todo mês, cada 2 meses, porque senão entope tudo, né? A sujeira não só dificulta o escoamento da água, como traz doenças para a comunidade. Com calor, o cheiro de lama podre é muito grande, crianças com febre. Dona Maria Vitória já perdeu as contas de quantas vezes a casa ficou inundada. Em um dos temporais, ela e a família escaparam por pouco. Uma vez nós ficou em cima da laje, entendeu? Pra não morrer todo mundo afogado. O sentimento é um só. Tristeza, né? A pessoa, a gente é pobre, já não tem nada. E o que tem a gente já perde, né? A chuva vem e acaba com tudo. Em nota, a Prefeitura de Osasco disse que uma equipe esteve no piscinão para começar a limpeza e que na próxima semana um trator será usado para retirar o acúmulo de entulho e baixar o nível da calha para permitir o escoamento da água. A Prefeitura de São Paulo garante que já está fazendo o trabalho de limpeza para evitar enchentes. Um motorista bêbado bate numa avenida movimentada de Belo Horizonte e causa caos no trânsito. Ele confundiu uma árvore com um poste, admitiu que bebeu demais e até pediu para ser preso. 9 horas da manhã, uma garrafa de vinho, a caminhonete atravessada na Avenida do Contorno e o trânsito parado. O motorista, que confirmou ter passado a noite bebendo, bateu na árvore e nesse carro que passava. André Luiz Correia, de 30 anos, tentou explicar a batida. Confundiu a árvore com um poste. Eu bati nesse poste aqui, ó. Eu bati aqui, ó. Eu bati nesse poste. Eu tava bêbado. E eu tenho que ser preso. Faz um favor, aguarda um bem, por favor. Eu tenho filhos, tenho esposa. Eu tenho esposa. Eu tenho que ser preso.
Sabe o que é? Eu tava dirigindo bêbado. O motorista foi levado pelos agentes de trânsito para dentro da caminhonete até a chegada da polícia. Eu bebi mesmo. O que você bebeu? Eu bebi. Você tá vindo pra onde agora? Pra casa. Detido pela polícia, André Luiz Correia passaria por exame de teor alcoólico no Instituto Médico Legal. Essa é a obrigação do cidadão brasileiro. A caminhonete foi apreendida e rebocada. Comprovada a embriaguez, ele vai responder a processo judicial. Ele pode ter a carteira cassada ou por um período de 6 meses a 2 anos. Eu tenho que ser preso. Eu tava bêbado. Eu tenho que ser preso. Esse é o Brasil que tem que ser feito. Em Brasília também teve gente presa por dirigir embriagada.